Hoje eu quero dar continuidade a essa série e falar com você sobre um outro ponto importante sobre a figura do servo. Se no domingo passado nós falamos sobre sua identidade, hoje eu quero falar com vocês sobre sua missão. Qual é a missão do servo? E nós vamos fazer isso olhando para o capítulo de número 49 de Isaías. Abra sua Bíblia, eu quero ler o texto junto com você, e depois que nós lermos, você fica com ela aberta. Isaías, capítulo de número 49, o versículo de número 1, até o versículo de número 13. Nós vamos ler 13 versículos. Vamos ler? Diz assim: escutem-me, vocês ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho me afadigado, sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Então, também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei, e o guardarei, e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá às fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor, Ele consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por tua palavra inspirada, autoritativa, lâmpada para os nossos pés em dias escuros. A nossa oração é que o Senhor fale conosco esta noite e que eu não atrapalhe. Que a tua palavra encontre em nossos corações um solo fértil e que ela produza frutos para a glória do seu nome. Abra os nossos olhos para ver a missão do servo
que ela não tem limites e não tem fronteiras, que nós possamos compreender que a missão do servo é libertar-nos de quem somos e nos fazer desfrutar de uma nova vida para a glória do seu nome. Amém. Bom, todos nós que estamos aqui essa noite, sem exceção, nós temos missões. Missão nada mais é do que propósito, é um objetivo. E nós, não importa a idade que temos, a gente tem propósitos e objetivos na nossa vida. Recentemente, eu fui frustrado nas minhas expectativas para o futuro com a minha filha Clara. Clara tem 4 anos de idade e eu e Thaís estávamos dando banho nas crianças e de repente ela vira para mim e ela disse que ela tem um objetivo, que ela tem uma missão. Ela disse: papai, Deus já preparou um marido para mim. E eu quase tive um infarte. Deus já preparou um marido para mim, papai, tá tudo certo. E eu falei: mas como? Da onde você tirou isso? Para que você está falando isso logo para mim agora, do nada? Clara diz para nós que ela, quando crescer, vai se casar e ela vai ter 3 filhos. E o nome dos 3 filhos é o nome das 3 crianças dos 3 palavrinhas. Eu não me lembro, é o Davi, mas enfim, é o nome dos 3 filhos da Clara. Ela tem um instinto materno muito forte, puxou a sua mãe. Mas até a Clara, com 4 anos de idade, ela tem uma missão. Ela disse que vai casar, que Deus tem um marido já preparado para ela. Eu quero conhecê-lo desde agora, né? Quero preparar o altar do sacrifício. Mas todos nós temos missões. E quando a vida vai evoluindo, nós vamos crescendo, essas missões, esses propósitos e objetivos vão crescendo também. A gente fica adolescente, jovem, e aí o propósito é entrar na faculdade. Qual curso que a gente quer fazer? Qual formação a gente quer ter? A gente vai ser médico, engenheiro, advogado. E depois disso, com quem eu vou me casar? Será que é esse? Será que é aquela? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Às vezes a gente precisa tomar decisões profissionais difíceis, que vão envolver mudar de cidade, mudar de país. Todos nós temos missões, propósitos, objetivos na vida. E esses propósitos e objetivos nem sempre acontecem como a gente espera, como a gente quer, como a gente gostaria que eles acontecessem. Mas a verdade, irmãos, é que esse texto que nós lemos hoje aqui, ele também fala sobre uma missão e sobre um propósito. Mas um propósito maior, um propósito que envolve eu e você, mas que não depende de mim e de você. E essa é a beleza desse texto. Nós estamos num propósito, numa missão de alguém, de um servo. Por outro lado, o cumprimento desse propósito, dessa missão, não depende de nós, não depende da nossa força, não depende da nossa capacidade e de quem somos. Vamos olhar para o texto para a gente entender sobre a missão desse servo, que nós já falamos a partir do domingo passado. Quando a gente olha logo para o início desse texto, logo no versículo de número 1, a gente vai fazer uma observação muito importante, que essa pessoa que está falando é o próprio servo. Se você olhar para o versículo de número 1, você vai ver que o texto começa dizendo assim: escutem-me. Olha que interessante, se você estava aqui no domingo passado, você deve perceber que no domingo passado quem está falando não é o servo. Quem está falando é o Senhor do servo, é quem envia ele. Ele faz uma apresentação desse servo, ele diz: eis o meu servo. Ele é diferente dos outros deuses. Então, enquanto vocês escolhem deuses para vocês, eu estou apresentando para vocês o meu servo. Agora, no capítulo 49, não é mais o Senhor do servo quem está falando, é o próprio servo que se dirige na comunicação. E ele diz: escutem-me, eu estou falando. E ele vai trazer uma mensagem. Ele está dizendo: vocês precisam me escutar, vocês precisam me ouvir, porque eu tenho uma mensagem para vocês. Então esse interlocutor, ele chama a atenção da sua audiência para o que ele tem para dizer. Só que olha que curioso. O curioso é que o objetivo da mensagem deste servo
ela tem uma audiência diferente do que o público estaria esperando. Olha comigo no texto. Ele diz, olha, escutem-me vocês. E quem é vocês? Veja, o profeta está profetizando para Judá e dizendo que Judá, ele sofreria as consequências da Babilônia por causa do seu juízo. Aqui nesse ponto que nós estamos da história, você vai entender logo a pouco que o povo de Judá já tinha sido escravizado nesse momento da profecia pela Babilônia. Então a audiência está esperando que esse servo vai falar com quem? Com o seu povo, com Judá, vai trazer uma mensagem para ele. Mas a mensagem do servo não é para Judá. Olha como está escrito, escutem-me, vocês. E quem é a audiência? Vocês, ilhas. Escutem-me, vocês, nações distantes. Olha que interessante. Este servo do Senhor dirige a sua mensagem para um público diferente. E esse público diferente, de início, ele quer deixar claro que não é o seu povo, mas é um outro povo. É um povo diferente, é um povo que não está no seu redil. Esse povo que ele está se comunicando são ilhas, e isso é uma analogia para povos distantes, para grupos que estão distantes, ilhas que estão distantes. E esse povo, essa ilha, está caracterizado aqui nas nações distantes. Qual é a primeira verdade que a gente precisa ter claro sobre a missão desse servo? A missão desse servo, ela não tem fronteiras. A missão desse servo não é para um grupo específico de pessoas, mas a missão desse servo, ela não é limitada ao povo de Judá, mas ela também alcança outro grupo. Vamos ver que grupo é esse? Olha para o versículo de número 5. No versículo de número 5, a missão desse servo que ele está dizendo, escutem-me, ela vai ficar um pouco mais clara. E ele vai agora incluir o povo de Deus, a quem ele se dirige no versículo 5. Olha comigo para o texto. No versículo número 5, ele vai falar, olha, minha missão objetiva vocês, olha lá. E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre. E ele me formou no ventre para o quê? Para ser seu servo, para trazer de volta Jacó. E para o que mais? Para reunir Israel. Presta atenção nesses dois verbos que ele está dizendo aqui. Ele me formou no ventre para ser o seu servo. E qual é a missão disso? Para trazer o Jacó e para reunir Israel. Trazer e reunir o povo de Deus. Essa é a missão desse servo. Trazer e reunir o povo que estava distante de Deus, que estava cativo na Babilônia, que estava escravizado pelos senhores daquele tempo por Nabucodonosor. Mas olha o versículo de número 6. Essa missão não está limitada ao povo dele, ao povo de Israel e ao povo de Judá. Mas agora ela é ampliada. Olha o versículo de número 6. O Senhor diz, agora é o Senhor do servo que vai dizer, ele diz, para você é coisa pequena demais ser meu servo para apenas restaurar as tribos de Jacó e para trazer de volta aqueles de Israel. Não é só isso que eu tenho planejado para você. Ah, é? Então o que você tem planejado para mim? Olha a beleza desse texto. Ele vai dizer, o que eu tenho para você está aqui, na parte B do versículo 6. Também farei de você uma luz para os gentios. Ou seja, você vai trazer e reunir Israel, mas eu também farei de você algo a mais. Você será um instrumento para trazer luz para os gentios, para que você leve salvação até os confins da terra. Por que isso é importante, Jefferson? Isso é importante, meus irmãos, porque na nossa mentalidade cristã, a gente vive um evangelicalismo que acha que tudo é sobre a gente. A gente está tão acostumado com as nossas agendas pessoais, que Deus parece que é quase um garçom das nossas necessidades.
Não é verdade? A gente acha que o reino de Deus e que todo o plano da salvação se constitui apenas a partir dos nossos desejos e interesses, das nossas agendas pessoais. E parece que Deus, Ele só tem ouvidos e olhos para mim. Parece que Deus é Deus apenas deste povo, desse ajuntamento, que de manhã às 10h30 estava aqui, e agora à noite estão aqui. Mas não! Nós temos a falsa ideia de que o Senhor Deus só está se preocupando com a gente. As nossas orações são muito individualistas. A gente só ora pelas nossas necessidades. A gente só ora pelas portas de emprego que a gente precisa. A gente só ora pelas enfermidades que a gente tem e precisa que o Senhor intervenha. A gente só ora pelas nossas agendas. Mas a missão do servo, ela começa sendo gritada, dizendo que não é apenas sobre nós, mas é sobre aqueles que estão longe e distantes. Agora a pergunta que fica para mim e para você, é que se eu e você não somos a última bolacha no pacote de Deus, porque Ele tem interesse em salvar e ser luz para outros povos, para aqueles que estão nas trevas, e por isso Ele é luz, é para iluminar os caminhos daqueles que estão perdidos. Quem são, meus irmãos, as nações distantes que estão ao nosso entorno e que eu e você temos ignorado? Sim, porque se o Senhor Deus está dizendo que a missão dele envolve a mim e a você, mas também envolve aqueles que estão longe, ó ilhas, nações distantes. E se uma boa teologia bíblica diz que Deus está em missão para salvar o mundo, e que eu e você somos cooperadores de Deus na missão, que Deus deu o start, eu e você fomos chamados para ser voz de Deus, para aqueles que estão cegos em seus pecados, perdidos na escuridão. A pergunta é, o que eu e você estamos fazendo para alcançar as ilhas e as nações que estão distantes? Se a missão do servo não tem fronteiras, por que eu e você vivemos um evangelho que limita a Deus apenas às nossas fronteiras e aos nossos limites, às nossas necessidades? Talvez, meu irmão, a nação, a ilha distante que Deus queira alcançar com a missão do servo por meio de você, seja o colega do seu trabalho, que senta todo dia do seu lado na baia, que você anda todo dia com ele no carro, porque talvez ele ainda não conheça o evangelho, mas tem passado por coisas tão difíceis e você não fala nada sobre o amor transformador de Deus para a vida dele. Talvez a nação distante, a ilha distante, os gentios que estão em trevas, que ele quer ser luz, seja um parente distante que você até excluiu do grupo da família por questões políticas, porque você permitiu que brigas idiotas, com todo respeito, sobre direita e esquerda, fossem suficientes para que ela se tornasse superior à mensagem do evangelho na vida daquelas pessoas. Quem são as nações e as ilhas que o Senhor precisa alcançar por meio de você? Porque a missão dele não tem fronteiras. Talvez seja seu vizinho, talvez seja um morador em situação de rua, mas aquilo que o Senhor está dizendo é: a minha missão não se limita às fronteiras das suas necessidades. A minha missão não tem fronteiras e eu quero alcançar aqueles que estão perdidos nas trevas. É por isso que você pode continuar orando pelos seus parentes que ainda não conhecem Jesus. É por isso que você pode orar pelo seu filho que está perdido nas drogas. É por isso que você pode orar pelo seu amigo, pelo seu vizinho, porque a missão de Deus não se conclui apenas nesse público. Não, ela vai além dessas quatro paredes. Ele está interessado em salvar todos aqueles que desde a eternidade o Senhor elegeu. Mas há uma segunda verdade importante para mim e para você esta noite. A segunda verdade tem a ver com o exílio do povo. Veja,
A missão do servo, ela não tem limites, ela é sem fronteiras. E ela não quer se limitar apenas às nossas agendas. Mas a missão do servo também é nos libertar. E nos libertar de quê? Deixa eu contextualizar para você uma coisa importante aqui. Você lembra que eu disse para você que Isaías está profetizando? Só que essa profecia, ela só se cumpriu 100 anos depois, praticamente, quando Nabucodonosor invade Judá e ele, então, torna o povo cativo. Pois é como se Isaías tivesse sido transportado no tempo para viver uma realidade que ele está comunicando como se ela estivesse acontecendo naquele momento. Mas ela não estava acontecendo. É uma profecia de juízo, vai acontecer. E ele fala como se já estivesse acontecendo naquele momento. Mas olha, nós estamos no capítulo 49. E nesse momento do capítulo 49, Isaías já profetizou a queda da Babilônia. Ele já disse que o povo de Judá sofreria nas mãos do cativeiro babilônico, mas volta comigo às páginas da tua Bíblia e vai até o capítulo 47. No capítulo 47 você vai ver um título sobre o capítulo. E esse título está escrito o seguinte: a queda da Babilônia. Mas espera aí, ele não estava profetizando que eles seriam cativos e agora ele já está falando da queda da Babilônia? Sim, exatamente. Ele já profetizou que Judá sofreria o juízo da mão da Babilônia, que Deus usaria Nabucodonosor para trazer juízo ao povo, mas agora ele já disse, olha, mas a Babilônia não será seu opressor para sempre. Deus iria usar uma outra nação para libertar o povo. E que nação foi essa? Os persas. Deus usou a Pérsia por meio de Ciro para libertar o povo de Judá da opressão babilônica de Nabucodonosor. E aqui no capítulo 47, ele está profetizando a queda da Babilônia por meio da Pérsia. Mas veja, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe o seguinte: uau! Se Judá estava cativo na Babilônia, ele agora foi libertado das mãos de Nabucodonosor, porque a Babilônia caiu. Qual é a primeira impressão que a gente espera que esse povo tenha em relação ao seu Deus? De gratidão, não é mesmo? É isso que vem à nossa cabeça. Tudo bem, a gente adorava outros deuses, a gente fez o que era errado, nós fomos oprimidos e cativos na Babilônia, mas nós aprendemos, o Senhor nos libertou e agora glória seja dada a Deus. Só que não é isso que acontece, irmãos. Por incrível que pareça, não é isso que acontece com o povo de Judá. Volta de novo aí, um pouquinho a sua Bíblia, no capítulo de número 48. No 47, a Babilônia cai. E ao invés do povo glorificar a Deus, o que acontece? Olha o título do capítulo 48. Israel é obstinado. Obstinação é uma palavra que na teologia a gente usa para uma cegueira espiritual tão grande que a pessoa não consegue, embora às vezes confesse o seu pecado, produzir arrependimento, mudar a rota. Ela está tão cega dos seus pecados que o seu coração está tomado pelo pecado. Deseja mais o pecado do que agradar a Deus. Ela se entrega aos seus pecados porque ela o deseja mais do que qualquer outra coisa. Isso é obstinação. Então o que o texto está dizendo, Jefferson? O texto está dizendo que esse Israel, que agora sofreu por causa dos seus pecados, que Deus libertou da mão de Nabucodonosor, em vez de ter um coração grato a Deus, ele tem um coração obstinado. Isso é muito eu e você, irmãos, muito. Porque não importa o que Deus faça para nós, na primeira curva da esquina que a gente vira, está lá a gente fazendo tudo errado, não é verdade? Vamos confessar nossos pecados. Daqui a pouco a gente vai participar da ceia e a gente vai perceber esse momento com mais realidade. Mas é assim que funciona. Não importa como Deus se revele para nós, a verdade é que o meu coração e o seu coração, eles são pecadores.
E a gente vive dia a dia fazendo escolhas pelos nossos pecados e não escolhas que agradam a Deus. Mas no meio dessa atitude, Israel tem uma atitude que não produz arrependimento, mas produz obstinação. Olha os versículos do capítulo 48, 17 ao 19, que interessante. Olha o que o Senhor Deus está dizendo para esse povo, por causa da sua obstinação. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Veja esse adjetivo usado pelo profeta, aquele que é santo, porque ele está tratando da obstinação, do pecado do povo. Agora diz o seguinte: eu sou o Senhor, seu Deus, que ensina o que é melhor para você. O povo não conseguia ver o que era melhor para eles à luz da perspectiva de Deus, mas apenas da perspectiva do que eles queriam para si. Eles faziam as suas próprias escolhas, eles tomavam suas próprias decisões. Mas eu sou o Senhor que ensina o que é melhor para você e que dirige no caminho em quem você deve ir. E aí olha como que o Senhor fala com esse povo: mas se você tão somente tivesse prestado atenção nas minhas ordens, se você tivesse me ouvido, sua paz seria como um rio. Mas você não me ouve. Eu fiz tudo isso, mas você não me ouve, o seu coração é obstinado. Olha só o versículo de número 19: seus descendentes seriam como areia, ou seja, eu multiplicaria sua descendência, seus filhos seriam como inúmeros grãos, a mesma confirmação da promessa feita a Abraão. O nome deles jamais seria eliminado, nem destruído de diante de mim. E olha o início do versículo 20: deixem a Babilônia. Mas Jefferson, eles não tinham sido libertos da Babilônia? Pois muito bem, meus irmãos, fisicamente sim, mas a Babilônia ainda não havia saído do coração do povo de Judá. A Babilônia ainda estava lá, e é por isso que eles reclamavam, murmuravam da ação de Deus e ainda chegavam ao ponto de dizer que era melhor viver na Babilônia, era melhor adorar os deuses babilônicos. Esse povo que foi levado cativo para a Babilônia por causa dos seus pecados e da sua idolatria, ele volta a praticar as mesmas coisas. Então, Jefferson, por que o servo está comprometido em libertar esse povo? Que libertação é essa? O povo já não está liberto? Sim. O servo do Senhor não veio apenas para libertar o povo do exílio físico da Babilônia, mas ele veio para libertar o povo de um cativeiro mais profundo, meus irmãos. O cativeiro do pecado que está cegando-os em seu coração, da sua obstinação. É esse o principal exílio que o povo está escravizado. A obstinação dos seus pecados, a cegueira espiritual. Ele veio para reunir Israel, ele veio para trazer Jacó, como diz o versículo de número 5. Mas olha que bonito isso no texto. Olha o versículo de número 5. Eu vim trazer de volta Jacó, vim reunir Israel e vim trazer e reunir para quê? A ele mesmo. É essa a beleza desse texto. Esse Deus que nos cria e apesar de nós, obstinados, que vivemos a nossa vida insistindo em ter uma vida que desonra e desagrada a Deus, Ele ainda envia o seu servo, e a missão dele é nos libertar de quem nós somos, obstinados. E para quê? Para que o Senhor nos traga de volta para Ele mesmo. Esse Deus não desiste de nós, apesar de quem nós somos. Ele veio para reunir Israel, ele veio para trazer luz para os gentios, libertando eles das trevas do pecado. E por que isso é importante? Porque o pecado nos afasta de Deus, irmãos. Isaías 59, o próprio profeta vai dizer que o pecado, ele faz divisão entre nós e Deus, porque ele é um Deus santo. E esse pecado que nos afasta de Deus é a razão da missão do servo.
Ele não veio para libertar apenas do cativeiro físico. Ele veio para libertar você do cativeiro que te algema dentro do seu coração pecaminoso. Libertar você das algemas do pecado que te escravizam, que fazem você todos os dias voltar os seus olhos para os lugares errados, ao invés de ter olhos somente para o teu Senhor. Aquelas atitudes que você toma no WhatsApp quando ninguém está vendo. Sabe, aquelas coisas que a gente faz quando os olhos de ninguém nos vê, que o pecado nos exila, nos algema. É para isso que o servo veio. A missão do servo é nos libertar de um exílio mais profundo, das algemas do pecado que escravizam você. Quais exílios invisíveis você tem vivido na sua vida? Quais algemas estão te aprisionando? Qual cegueira você está experimentando e te afastando de Deus? Talvez seja o materialismo. Talvez você confie mais no seu dinheiro e na cor do seu cartão de crédito, na bandeira do seu cartão de crédito, do que no Deus que provê todas as coisas, quer boas ou não, porque Ele é o Criador de todas elas. Talvez o que tem te escravizado seja sua autoimagem, os seus diplomas na parede, você tem colocado a sua confiança nessas coisas. Mas quando o sol da vida ordinária esquentar, e quando as coisas esquentarem na vida, não é o teu currículo, não é a tua imagem, não é o teu cartão de visita que vai te salvar. Mas a missão do servo é te libertar de colocar suas esperanças em coisas vãs, que não poderão te libertar, mas colocar a sua esperança naquele que é o Senhor e Redentor da sua vida em todo e qualquer tempo. Talvez, meu irmão, a sua cegueira seja o seu orgulho. Sim, aquele orgulho besta de ficar sustentando no seu coração uma posição, uma postura, dizendo: eu não vou falar com ele, eu não vou falar com ela, eu não vou pedir perdão. Chega disso! Sabe por quê? Porque nenhuma destas coisas vão te conduzir a um caminho de salvação, mas ele, o servo, ele veio para ser luz para aqueles que estão nas trevas e na escuridão, porque a missão dele não é abrir portas, embora ele possa fazer isso. A missão dele não é curar, embora ele cure, e nós cremos nisso. A missão dele não é trazer oportunidades grandes e maravilhosas, casa, carro, como a gente às vezes espera que ele faça. A missão do servo é te fazer mais parecido com ele. A missão do servo é: querem coisas boas, querem coisas ruins, que todas elas cooperem a fim de que ele seja conhecido na sua vida, para que você seja um luzeiro do Filho de Deus neste mundo caído, para alcançar os gentios. Quando as pessoas te olharem, elas não vão olhar o seu materialismo. Quando as pessoas olharem, não vão ver teu dinheiro, não verão teu orgulho, elas não verão a sua autoimagem, elas verão Cristo Jesus na tua vida. A missão do servo é te libertar de quem você é, um pecador que precisa da graça de Jesus Cristo. Agora, uma terceira verdade importante para nós, ela está naquilo que ele faz, a missão do servo. Para o que tudo isso serve, Jefferson? Qual é o objetivo disso tudo? Para que eu posso, então, confiar? Eu posso confiar e esperar na missão desse servo, de que ele veio alcançar não apenas as minhas agendas, mas agendas sem limites, povos, e ele quer me usar para isso, inclusive, usar a minha vida para isso. A missão do servo é me libertar de quem eu sou, de um exílio mais profundo. Eu posso confiar na missão desse servo? Qual é o final dessa história? Como ela termina se eu decidir confiar nele? Olha que interessante o que o versículo de número 9, ele vai dizer para a gente a respeito da missão do servo.
No versículo de número 9, vai aparecer, aliás, vamos olhar a partir do versículo de número 8. No versículo de número 8 vai aparecer uma realidade muito interessante para mim e para você, que eu já introduzi no final do domingo passado. No final do domingo passado eu disse para vocês que esse servo, ele é um mediador. Você deve se lembrar disso. Como eu disse, se você não estava aqui, você pode ouvir o sermão. Mas olha o versículo de número 8. No tempo favorável, eu responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei, e farei que você seja o quê? Uma aliança para o povo. Este indivíduo que está falando aqui é o Senhor do servo. Olha o início do versículo. Assim diz o Senhor. E agora ele está dizendo, eu farei de você, servo, uma aliança. E essa aliança, irmãos, é o que nós chamamos de mediação. O Senhor Jesus, o servo escolhido pelo Senhor, ele é um mediador. E mediador é um elo. É algo que faz uma ligação entre esse ponto e esse ponto, objetivando unir essas pontas, porque elas são incapazes de se unir por si só. Então esse mediador tem esse objetivo, ligar pontas que estão soltas, mas precisam estar unidas, e sozinhas elas não são capazes de fazer isso. Então ele é esta aliança, ele é este mediador, e ele vai fazer isso para restaurar a terra, e restaurar com qual finalidade? O que eu devo esperar? Olha o versículo de número 9. No versículo de número 9, ele nos diz o seguinte: para dizer aos cativos, saiam, e aqueles que estão nas trevas, apareçam, e eles se apacentarão junto ao caminho, e acharão pastagem em toda colina estéril. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Vamos parar aqui. Por que eu posso esperar e confiar na missão desse servo? Por que eu posso descansar que a sua missão é me libertar de quem eu sou? A primeira coisa, então, que nós precisamos ter claro, é que a missão do servo, se confiarmos nele, nos leva a uma nova vida. E que nova vida é essa, Jefferson? Uma vida cheia de satisfação, contentamento e esperança, mesmo em dias difíceis. Olha o versículo de número 9, a parte A. Ele veio para restaurar, e a restauração, como um mediador, implica no quê? Para dizer aos cativos, saiam. Para dizer àqueles que estão nas trevas, apareçam. Libertação. É isso que o servo veio fazer. Eles estavam cativos e estavam cegos na sua escuridão. Mas agora esse servo, ele quer trazer uma nova vida para eles. Uma nova realidade. E uma realidade que não depende deles. Que pelas suas próprias forças e capacidades eles não podem conseguir. Pelo seu diploma ele não pode conseguir. Pelo seu dinheiro ele não pode conseguir. Não dá para comprar. Não dá para fazer. Mas ele precisa. Então esse Deus que quer trazer de volta ele, o seu povo e os gentios para ele, usa esse servo como um mediador para fazer aquilo que eu e você não podemos. E ele fará isso para nos libertar de quem somos. Ele vai olhar para os cativos que estão presos nos seus pecados e vai dizer, saiam, sejam libertos. Vocês não precisam mais viver nisso. Você pode agora parar com essas conversas que você tem excluído no WhatsApp para ninguém ver. Você pode parar de ver o seu computador em lugares escondidos para abrir sites que as pessoas não podem saber que você abre. Chega. Ele vai libertar os cativos e dizer para eles, saiam para fora, porque essas algemas que o pecado está te exilando e que você não consegue se libertar, eu posso fazer isso por você.
Ele vai olhar para aqueles que estão nas trevas, cegos pelos seus pecados, e vai dizer: apareçam, haja luz. E essa luz é a luz que ilumina os nossos caminhos escuros e nos faz perceber onde nós estamos pisando. Ele vai nos libertar de quem somos para uma nova vida. Mas não só isso. Eu posso confiar nesse servo e na sua missão, porque ele vai prover tudo o que eu preciso. Olha a continuidade do versículo de número 9. Depois de libertá-los, ele diz assim: eles se apacentarão junto aos caminhos. Olha que beleza esse texto. Apacentar, ele traz a ideia, a mesma que ele falou lá em cima no versículo 5, de trazer e reunir. Ele usa uma analogia de rebanho, de pastor. Ele está fazendo assim, ó, eles se apacentarão junto aos caminhos. Eu sou o pastor deles. E olha o que eu vou fazer. Eles acharão pastagem em toda colina estéril. Olha que maravilhoso. Porque isso daqui é um soco no nosso estômago, né? Esse negócio de tudo aquilo que você pegar, cheirar, abraçar, esquece essa mentira do diabo. Esquece. Sabe por quê? Porque não vai ser fácil, meu irmão. Andar com ele, a vida cristã não será fácil. Ser cristão foi a coisa mais difícil que eu encontrei na minha vida. Porque isso implica em eu dizer não todos os dias para os desejos mais obscuros do meu coração. Porque eu também lido com essa realidade escrava do pecado todos os dias. Mas mesmo quando as colinas forem estéreis, mesmo quando eu não enxergar caminhos de provisão para mim, mesmo quando tudo for seco ao meu redor, quando não tiver esperança para os meus olhos humanos, ele está dizendo: eles se apacentarão junto nos caminhos e acharão comida. Eles vão achar pastagem. Sabe por quê? Não depende de você. Depende daquele que está comprometido por seu amor leal em te trazer de volta para ele. Olha o início do versículo 10. A consequência de confiar de que não faltará comida é que mesmo a colina sendo estéril, vocês não terão fome, vocês não terão sede. O calor do deserto e o sol não atingirá vocês. Sabe por que você pode confiar na missão do servo? Porque suas mãos não podem prover tudo aquilo que você precisa. Por mais dinheiro que você tenha, por mais currículos que você tenha, somente Cristo pode ser a tua esperança. Somente Ele pode prover quando tudo ao nosso redor é seco e é estéril. Somente Ele pode nos conduzir àquilo que a continuidade do versículo 10 vai dizer para a gente: aquele que tem compaixão deles os guiará. Não é porque somos bons, é pelo seu amor leal, é porque Ele tem misericórdia, é porque Ele tem compaixão de nós. Ele nos guiará e nos conduzirá para fontes de água. E olha o versículo 11. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Ele não só será libertação, Ele não só será provisão quando eu precisar e não ver, como Ele também nos guiará, Ele nos conduzirá a águas que saciarão as nossas sedes. Talvez você está bebendo nas fontes erradas, meu irmão, e essas fontes nunca saciarão a tua sede. Mas Cristo, a missão desse servo é te conduzir para uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E o dia que você beber dessa água, você nunca mais terá sede, porque Ele é a fonte. Ele, o próprio Senhor, o servo sofredor, aquele que na sua própria carne sentiu as nossas dores, Ele tem água viva para mim e para você.
E Ele não nos conduzirá apenas em satisfação, mas Ele também vai transformar todos os montes em estradas. É curiosa essa analogia, né? Porque montes são lugares altos, cheios de curvas, difíceis de subir. E Ele está dizendo para nós, não importa o quanto seja difícil subir os montes, eu farei deles estradas para você. Eles serão caminhos que você trilhará, não importa as dificuldades, quer boas ou ruins, não importa, porque caminhos você ande, eu estarei com você. E o versículo 12 diz assim, com qual objetivo? Lembra do versículo 5? Reunir e trazer. Olha o versículo 12. Veja, pare tudo o que você está fazendo e olhe para aqueles que acreditaram e confiaram na missão do servo e decidiram depositar nele sua esperança. Eles virão de bem longe, ó ilhas, ó nações, aqueles que estão perdidos na escuridão dos seus pecados. Eles virão, porque não é sobre nós, é sobre o amor leal de um Deus que fez tudo aquilo que eu e você não poderíamos fazer. Eles virão de bem longe, alguns virão do norte, outros do oeste, alguns de Assuã. E eles então se ajuntarão. Eles estarão como ovelhas juntas, reunidas. Então no versículo 13 ele termina dizendo, convidando toda a criação para o louvor da sua glória. Gritem de alegria, ó céus. Regozijem-se, ó terra, toda a criação, e rompam em canção montes. E por que a gente deve glorificar? Pois o Senhor consola o seu povo. O Senhor consola aqueles que decidem depositar a sua confiança, não nas suas capacidades, mas na missão do servo, que é nos libertar de quem somos. E Ele então tem compaixão dos seus afligidos. A mensagem do Evangelho de Jesus é a mensagem central da cruz. E ela diz para mim e para você, vocês não podem, vocês não são bons. Mas, ao passo que ela nos diz isso, ela diz para mim e para você, mesmo diante da incapacidade de vocês, eu fiz o que vocês não podiam fazer. A cruz expressa minha total vulnerabilidade e incapacidade, mas ela expressa o amor leal de um Deus que, apesar de mim, veio ao meu encontro. E a minha única razão é depositar minha confiança aos pés dessa cruz e dizer, obrigado pela cruz, Jesus. Se você deseja fazer isso hoje, eu quero te convidar a orar e dizer isso a Ele. Eu não sou bom. Eu estou escravo de alguns pecados e eu não consigo me libertar. Mas não é sobre o que eu posso fazer, mas sobre o que o Senhor já fez. O Senhor enviou o seu servo, Cristo Jesus, para morrer numa cruz, para me trazer de volta para si, para ti, para que eu possa experimentar uma nova vida para a glória do teu nome. Curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque não depende de nós. São tantas coisas que nos algemam e nos escravizam. São tantas coisas que estão nos castigando e nos aprisionando nos nossos pecados. A minha oração essa noite, à luz da tua palavra, nos ajuda a depositarmos nossa confiança não em quem somos, mas em quem tu és. Na obra da cruz, não nos nossos méritos, mas nos teus méritos. E assim,
desfrutarmos de uma nova vida em Ti, Senhor. Faz isso por mim, faz isso na vida dos meus irmãos, faz isso nas suas famílias, faz isso nos seus casamentos, faz isso na relação com seus filhos, faz isso, Senhor, com os seus trabalhos, na sua vida social, nas áreas de todas elas que eles estão envolvidos. Faz isso, Senhor. Faz-te Senhor sobre todas as coisas e toma o lugar que é teu no nosso coração, para que possamos desfrutar de uma nova vida. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.